Olá pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui diretamente do Overlab e viemos mostrar aos nossos leitores e amigos algumas diferenças e explicações sobre o recurso agregado nas placas mãe da Gigabyte com a tecnologia 2OZ Cooper PCB, que na realidade é referente a 2 onças de cobre a mais no PCB. Antes de iniciarmos, queremos agradecer ao pessoal da Gigabyte por ter fornecido todo o material de estudo e ter autorizado também a nossa entrada ao seu departamento técnico e todo o apoio cedido pelo pessoal, tá? Ótimos parceiros aí. Queremos agradecer a Deus também por estarmos aqui e agradecemos você de estar acompanhando a gente e trabalhando junto com a gente para estar ligadinho aí nessas novas tendências. Então, dado o recadinho, vamos lá pessoal. Hoje é o seguinte, a gente vai comentar rapidamente sobre o que é esse 2 onças de cobre a mais nas placas mãe Gigabyte. Ok? A gente pegou aqui uma board 999F, tá? É a UD7, é top para a linha AMD. Logo vocês vão acompanhar o review aí que vai sair no OverBR assim que sair a quebra, né, o término do NDA Gigabyte, hein? Canhão. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, nós recebemos aqui dois material, tá? Esse daqui são dois circuitos originais, tá? Material interno da Gigabyte, que é referente à confecção de uma placa-mãe. Antes de eu falar rapidamente sobre a diferença, tá, desses dois métodos de construção, eu queria comentar com você o seguinte: PCB, quando a gente fala PCB, é uma abreviação, tá, de Printed Circuit Board, placa de circuito impresso, tá? Então, quando a gente comum fala, seu PCB, olha, dá uma olhadinha lá qual a cor do PCB, a gente está se referindo à placa em si, a placa-mãe, tá? A gente chama comumente de PCB, é a abreviação de placa de circuito impresso. Se bem que tecnicamente seria um pouquinho diferente, mas está valendo. Vamos começar aqui sobre as placas que antigamente tinham 1 onça de cobre na confecção da placa-mãe, do circuito dessa placa-mãe, do PCB em si. Antigamente a Gigabyte usava 1 onça de cobre. E atualmente a maioria dos seus concorrentes utilizam ainda 1 onça de cobre, tá? Para redução de custos e uma série de fatores. Atualmente a Gigabyte ela é uma das únicas, ou a única no mercado, a oferecer essa tecnologia, esse recurso, essa confecção dos seus circuitos nas placas. Só rapidamente para você poder entender melhor, isso daqui funciona da seguinte maneira. Nós temos uma placa, um PCB em si, uma placa, tá, de recepção desse circuito. Ela geralmente é feita em fenolite ou fibra de vidro, certo? Nessa placa que vai receber o circuito impresso, ela já tem toda a furação, tudo certinho, de acordo com o circuito, né, do modelo da placa em si. Como que funciona? Vamos falar da Gigabyte, tá pessoal? No caso da Gigabyte, ela trabalha com fenolite, não com fibra de vidro. Justamente por ser um material mais firme, tá? E mais durável, ok? Fenolite. Então ela tem uma chapa de fenolite com as furações. Só que essa chapa em si não serve para nada, apenas para acomodar, para receber o circuito e para que não fique mole. O computador em si é isso aqui que você está vendo, ó, pessoal. Viu? Quem manda, quem faz a conexão de todos os nossos componentes na placa-mãe é o circuito que está aqui. A placa, o PCB em si, aquela placa dura que a gente pega, a fenolite, a placa-mãe,
ela não é nada, ela só é um material de recepção e para que fique firme, tá bom? Mas o que manda na construção da placa, a qualidade, é o circuito e, logicamente, depois os seus componentes e a sua construção em si. Como funciona a montagem? A placa de fenolite está aqui, ok? O circuito vem um por cima, tá? Fazendo a camada, primeira camada, né? A última de cima, a primeira camada, aonde vai receber outras camadas de proteção, verniz e por fim a pintura dele, tá? Escondendo as trilhas, e depois ela vai para a linha de produção e receber os seus componentes. Porém, essa placa Gigabyte, a maioria de todas as placas, elas trabalham com 2 circuitos, tá bom? Um embaixo da placa-mãe e outro em cima, são 2 circuitos, tá? Geralmente o de baixo é o que faz a conexão terra para todos os circuitos, é o que serve de comunicação terra entre eles, e a parte de cima é utilizado o positivo e é onde é utilizada a conexão principal de comutação entre os seus componentes e toda a construção dela, tá? Aqui nós temos a placa, um circuito, eu vou chamar de circuito, que era de 1 onça de cobre, tá? Se você perceber, ela é bem maleável, ela é leve, super frágil, tá? Ela é bem fininha, viu? Pra você ter uma ideia, que a gente está falando em onça, o seu peso na balança vai dar exatamente 67 gramas, tá? 67 gramas. Se eu comparar com uma placa de 2 onças de cobre, ela vai ter praticamente o dobro de peso, tá? Olha lá, 108 gramas, tá? Então essa tem 67 gramas e a 2 onças tem 108 gramas. Como que funciona a Gigabyte hoje na sua linha Ultra Durable 3, né? Como que é o esquema dela? Esse circuito, tá? Ele vai em cima da placa-mãe e outro por baixo. O fenolite aqui no meio, certo? Ela recebe toda a sua camada de proteção, depois de proteção de trilha, verniz e por fim a pintura e a impressão dos logos. E depois ela vai para a linha de produção, onde recebe os seus componentes por um processo de soldagem fria, tá? E por fim a placa é testada. Mas como nós estamos falando não sobre construção, e sobre 2 onças de cobre, eu quero dizer o seguinte, que essa tecnologia da Gigabyte, o que ela proporciona a mais, né? O que ela oferece ao usuário de diferente, né? Em comparação com as placas de 1 grama, de 1 onça de cobre. Basicamente, eu posso falar algumas vantagens, né, sobre isso. Primeiramente, é uma placa o quê? Mais fiável, uma placa mais confiável, uma placa que no dia a dia não vai apresentar nenhum problema referente à condução de energia e referente também a ruído, tá? Nessa condutividade energética que percorre todo o PCB. Além disso, a gente pode dar destaque também à questão da sua temperatura. Ela vai se tornar uma placa mais gelada, tá? Por quê? Porque o cobre ele é um excelente condutor de calor, então ele tem 2 papéis fundamentais também nesse ponto. O primeiro de fazer o resfriamento, ajudar na dissipação térmica da placa em si, ok? Dos seus componentes, e fazer uma melhor condutividade elétrica em comparação com a que tem 1 onça, né? Comparando elas, a condutividade energética nessa vai ser bem superior do que a outra, tá? Por quê? Porque a quantidade de elétrons que percorre o circuito vai ser o quê? Praticamente o dobro, tá? Praticamente toda a parte elétrica que percorre aqui é o dobro do que percorre na de 1 onça.
Então você tem o que? Uma melhor qualidade energética distribuída em toda a placa. Além disso, falando também nas qualidades, você tem uma diminuição de ruído, uma diminuição de interferência entre a comunicação dos seus principais componentes. Por que isso ocorre? Porque os elétrons, quando se comunicam, quando eles percorrem para levar a eletricidade aos demais componentes, eles não entram tanto em conflito, tá? Como em uma placa mais restrita, como em uma placa que anteriormente era de 1 onça. O que ocorre? Ele entra não é bem um conflito, mas ele percorre esse caminho com uma dificuldade maior, tá? Na de 2 onças isso já não ocorre, ok, pessoal? Então é assim, todas as placas mães, as placas mães da Gigabyte, quando você vê o símbolo, tá? 2OZ, você vai se lembrar que é o quê? Que é um circuito que é o dobro de cobre. Isso daqui é um circuito original, tá? Para você ter uma ideia, isso daqui é de uma placa X58, ok? Todo esse circuito, ele é o dobro da outra, tá? É que não dá para você sentir, mas ó, é uma placa dura, ela é pesada, ela é o dobro dessa. Isso daqui é bem mais leve. Então é mais ou menos assim a diferença básica, falando não muito tecnicamente, né? Tentando tirar os detalhes técnicos, essa é a diferença que você vai encontrar nos produtos aí, quando você vê o símbolo 2 onças de cobre, tá? Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvida e qualquer outro comentário, manda aí para baixo, que daqui a pouquinho a gente já resolve também aí, a gente vai conversando aí pelo portal. Agradeço novamente a todos. Eu sou o Carlos Chandelli e estamos hoje aí diretamente do Overlab em nome da Gigabyte Brasil, agradecendo a todos. Fiquem com Deus e nos encontramos por aí.